Você deve estar se perguntando o porquê que eu estou gravando esse vídeo somente agora. A questão é, nos noticiários, vimos tudo sobre o Talibã em relação à fuga da população, em relação à saída do exército americano, em relação ao medo da população perante o Talibã. Mas ninguém falou o que é o Talibã em si. Nesse vídeo eu vou te ensinar tudinho. Fique até o final e não perca nem sequer uma parte. Para começar, é sempre bom lembrar que a ideia aqui não é trazer contextos políticos ou religiosos, e sim, a ideia do vídeo é trazer qual que é a história do Talibã e como ele surgiu. Não sei se você sabe, mas o motivo da saída da tropa americana dos Estados Unidos foi porque em 2020, Donald Trump assinou um termo junto com o Talibã para retirar as tropas em até 14 meses. Quando Biden assumiu, ele decidiu manter o acordo para evitar uma guerra, e aí ele acabou dando fim a 19 anos de guerra que tinha no Afeganistão, que querendo ou não tinha uma pequena guerra ali. Toda hora tinha um bombardeio, tinha algum ataque entre o Talibã e o próprio exército americano lá. Então o Biden decidiu realmente tirar a tropa lá de dentro e pondo fim nessa guerra de 19 anos. Mas o que a oposição de Biden fala, inclusive dizem que é o motivo para impeachment, é que o governo americano, junto com o exército, deixou para trás 85 bilhões de dólares entre armamentos, tanque de guerra, carro de guerra e aeronaves. Assim, fortalecendo o Talibã, que está cada dia mais forte para combater qualquer guerra que tiver pela frente. Inclusive, eles ficaram com a frota do modelo do helicóptero Black Hawk, que 80% dos países do mundo não detém ele. Mas Biden diz que vai à luta contra os terroristas e que a guerra não acabou ainda. E ele também complementa que todos os objetos, helicópteros, aeronaves, qualquer coisa que seja, que foi deixado para trás pelo americano, no caso pelo exército americano, estavam todos destruídos. Mas o que acontece? Vimos nos noticiários também vários vídeos que a galera do Talibã estão passeando com os carros, com os tanques de guerra, com aeronaves penduradas a bandeira do Talibã em cima dos Estados Unidos. Então, Biden ali meio que estava errado, não é mesmo? Porque se ele diz que está quebrado e o Talibã está divulgando vídeos utilizando o equipamento, alguma coisa está de errado. E outra, os equipamentos ali mostram, o Talibã mesmo filmou, que tinha algumas aeronaves com os painéis quebrados. Mas com isso o painel consegue ser trocado, consegue ser ajustado. Não estão totalmente inutilizáveis. Mas vamos aguardar os próximos capítulos. Mas afinal, o que é o Talibã e como ele surgiu? Na década de 80, o país do Afeganistão era comandado pela União Soviética. Mas ao contrário deles, contra eles, existiam vários grupos rebeldes. O mais famoso era os Mujahidins. Era um grupo muito grande e que era financiado pelos Estados Unidos. Os grupos rebeldes tentavam derrubar o governo soviético, que até então tinha matado pelo menos 1 milhão de pessoas naquela época. Na década de 90, com o fim da Guerra Fria, os grupos rebeldes brigavam entre si para ver quem assumia o poder. Assim, começando a Grande Guerra Civil. Em 1994, surgiu o grupo do Talibã, que traduzindo significa estudantes. Foi criado por um grupo de estudantes de seminários religiosos e na época era financiado pela Arábia Saudita, que inclusive esse grupo era muito famoso, muito conhecido, por seguir à risca o islamismo sunita e seguiam várias regras e proibições. Inclusive, começaram a ganhar força quando, em meio ao caos que a população estava, prometeram a ordem, a paz e a segurança no local. E eles tinham como uma das principais promessas aplicar, do jeito que eles bem entenderem, quando assumiu o poder, a lei islâmica, que era chamada de Sharia. E em 1995 foi derrubado o governo, que até então era controlado pelo grupo Mujahidins, aquele financiado pelos Estados Unidos. E em 1998, o grupo do Talibã já tinha posse de 90% do Afeganistão, apoiado pela população que acreditava realmente que ia acabar com a criminalidade e com a corrupção do país. Mas o método deles combaterem contra isso eram considerados muito cruéis para algumas pessoas, que eles faziam apedrejamentos e execuções em praças públicas de pessoas que cometiam adultério e faziam homicídios no país. E também cortavam a mão de pessoas que roubavam. E eles seguiam regras muito severas. Por exemplo, não pode ouvir música nem assistir TV. Estranho, né? Porque eles estão dando entrevista. Como é que eles vão dar entrevista? Não vou assistir a TV para ver se a entrevista foi no ar. Não sei, né?
mas os homens também não podiam fazer a barba, tinha que deixar elas crescendo. As mulheres tinham que usar os véus, no caso, as burcas, mostrando apenas os olhos, não podia mostrar nem a canela, nem cabelo, nem nada, somente os olhos. E as mulheres também só podiam estudar até os 10 anos de idade. Outro fato que chamava bastante atenção é que eles davam cobertura para grupos radicais que defendiam o ataque aos países do Ocidente. Inclusive o grupo da Al-Qaeda, comandado por Osama Bin Laden, no 11 de setembro de 2001. E na época do atentado, o Talibã não quis entregar Osama Bin Laden. Com isso, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão e tomou posse da terra. Fez vários bombardeios, entrou em guerra com o Talibã, que inclusive é essa guerra que está acabando agora. Mas antes de 11 de setembro, quem financiava o Talibã eram eles, Paquistão, Arábia Saudita e Emirados Árabes, sendo que o Paquistão não assumia apoiar o Talibã. Só é estranho que o Paquistão disse que não apoiava o Talibã, mas em 2011 Bin Laden foi encontrado dentro do território do Paquistão. Segundo os Estados Unidos, eles encontraram Bin Laden vivo e o executaram com um tiro através de drone. E segundo o Talibã, o exército do Talibã mesmo matou Bin Laden para que os Estados Unidos não o pegassem com vida e utilizassem ele para algum testemunho ou algum interrogatório ou algo do tipo. Entregaram ele morto para os Estados Unidos pegar. E agora a pergunta que não quer calar: como que o Talibã é sustentado hoje? O Talibã tem 1,5 bilhões de dólares anual de giro, sendo que 60% vem da produção de drogas e os outros 40% vem de taxa que a população paga, de segurança, de energia, de suborno. É a mesma coisa que as milícias, só que lá. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com um amigo também, para ele saber o que de fato é o Talibã e como surgiu. Sou o Claudinei Júnior, você está no canal Minando o Mercado. Um beijo, um abraço e fui.